Ok, irmãos, nós iremos meditar na palavra do Senhor. Abra a sua Bíblia aí para o texto da mensagem, né? Eu estava observando aí as crianças, né? Anotando já, querendo preencher tudo durante o hino, né? Então o texto que será a mensagem hoje está em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19. Sabe como que escreve, faz referência a 1 Tessalonicenses só com algumas letras? É o número 1, primeiro, T maiúsculo e o S. Então significa 1 Tessalonicenses. Deixe-me aproveitar e lembrar, irmãos, aos pais, né, aos responsáveis, aqueles que de repente, né, têm proximidade com alguma das crianças, dê uma olhadinha na folha da sua criança, né, durante a semana. Não é para ficar aqui na igreja, é para ser levado para casa. Quando fica eu vejo, e é muito bom ver. Então, tem um campo aí nessas anotações que diz assim, alguma palavra que eu não entendi, e toda folhinha eles vão anotar uma palavra que eles não entenderam. E aí você tem a oportunidade de explicar essa palavra. Tem um outro campo aí, assim, vou parafrasear, né? Me dá aqui, Julinha, essa folha rapidinho aqui, ó. Deixa eu ler aqui, pode me dar aqui. Isso. Depois do que aprendi, isso é o que eu posso fazer ou pensar diferente. Depois do que eu aprendi com o quê? Com a mensagem sendo pregada. Então, no domingo passado, né, nós falamos sobre ser grato, né, em todas as coisas. E aí as crianças, eu via, né, algumas delas preencheram, né? Eu preciso ser agradecido em tudo. Essa é a essência. E aí já pensou durante a semana, né, você pai, você mãe, poder, né, sentar para falar sobre essa verdade central que ele ouviu? É maravilhoso. Então faça isso, tá? Acompanhe, ajude, tá? E aí nós vamos seguir aqui, ó. O meu computador, ele morreu e está voltando aqui à vida. Já ele abre aqui as anotações, né? Mas nós iremos neste momento fazer a leitura do texto bíblico. Então, 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5. O texto que tenho lido, né, repetidamente, começa nos versículos, aí, versículo de número 12, nos diz assim, ó: Irmãos, honrem seus líderes na obra do Senhor. Eles trabalham arduamente entre vocês e lhes dão orientações. Tenham grande respeito e amor sincero por eles, por causa do trabalho que realizam. E vivam em paz uns com os outros. Irmãos, pedimos que advirtam os indisciplinados, encorajem os que estão aí desanimados, ajudem os fracos, sejam pacientes com todos. Cuidem para que ninguém retribua o mal com o mal, mas procurem sempre fazer o bem uns aos outros e a todos. Versículo 16. Estejam sempre alegres, nunca deixem de orar. Sejam gratos em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Não apaguem o espírito, não desprezem as profecias, mas ponham à prova tudo que é dito e fiquem com o que é bom. Mantenham-se afastados de toda forma de mal. Esse é o texto que nós estamos, né, lidando com ele, e temos aprendido muitas coisas aqui, e eu gostaria de continuar nessa oportunidade, tá? O apóstolo Paulo, como já venho mencionando algumas vezes, ele faz curtas, objetivas e profundas orientações para a igreja em Tessalônica. Paulo está neste momento aqui
Em Atenas, nós estudamos isso, né? Começamos há tanto tempo que às vezes esses detalhes a gente vai perdendo, né? Mas Paulo está em Atenas, após ter passado um período rápido, curto em Tessalônica, iniciando essa igreja, um grupo se converte, pessoas começam a se reunir, esse homem é expulso dali, e lá em Atenas agora, ele envia Timóteo, Silas, para saber como a igreja está, eles retornam, dão notícias a ele, e ele vai orientar essa igreja, ele vai escrever essa carta para esta igreja. E ele falou muitos assuntos, já vimos muitas coisas, e chega aqui no final, Paulo é como que um general, orientando um exército para sair a campo em batalha. Quando o general está, orientando o seu exército, pensando aí no contexto de uma batalha iminente, saindo para campo de batalha, ele não vai fazer um discurso longo, eloquente, com lógica, com retórica, com didática, não existe isso. São orientações curtas e breves para os seus soldados. Talvez ele vai dizer o seguinte, marchem, nunca pare de marchar, avante e frente, cuidado com o inimigo, preste atenção. São orientações curtas e objetivas, porque o seu exército está ali a ponto de entrar em batalha. Parece que Paulo está dando orientações parecidas com algo dessa natureza, porque ele vai falar várias coisas. Estejam alegres, não parem de orar, sejam agradecidos em todas as coisas, não apaguem o espírito, não desprezem as profecias. Então, cada uma dessa afirmação, que conforme disse, já estar em um formato aí de ordem, um imperativo, é como uma recomendação para a igreja que tem enfrentado grandes lutas, já desde o seu início. A igreja estabelecida e parece que tranquila, diz respeito a nossa, nossa no tempo da história, e nossa no sentido geográfico. O Brasil proporciona a realidade do ser igreja algo bastante tranquilo. Essa é a verdade. Mas existem lugares onde a igreja é perseguida mesmo nos nossos dias. Na época de Paulo, a igreja já nasceu debaixo de oposição, debaixo de grande oposição. Então nós vemos aqui muitas orientações do que provavelmente seria, já lutas atravessadas por essa jovem igreja. E eu penso que por mais que algumas coisas do contexto da época de Paulo sejam parecidas com a nossa, um bocado de outras não são. Eu penso que nós levamos uma grande vantagem sobre esta igreja, em alguns aspectos, em outros não. Por exemplo, hoje nós vamos estudar, versículo 19, 1 Tessalonicenses 5,19, tá? Esse é o texto. Olha o tamanho desse versículo aí. Vamos ler em uma só voz, todos juntos? Não apaguem o espírito. Esse é o texto. Esse é o mandamento. Não se deve apagar o espírito. Irmãos, o que isso significa? Já pensou? Um bocado de coisas. Mas sabe uma vantagem que nós temos sobre os tessalonicenses? Nessa época que Paulo escreve para essa igreja, dizendo, não apaguem o espírito, eles tinham uma porção muito menor do que nós temos de revelação especial de Deus, que é a palavra, falando sobre o Espírito. O Antigo Testamento, totalmente completo. O Novo Testamento, iniciando agora, pipocando agora. O próprio Espírito Santo atuando no Novo Testamento, de uma forma um pouco diferente do que atuou no Antigo Testamento. Então nós temos uma vantagem sobre os irmãos de Tessalônica, para entendermos um pouco melhor sobre o que significa não apagar o Espírito. E como que nós podemos aproveitar essa vantagem? Olhando para o que a revelação completa e final de Deus nos mostra sobre o que é o Espírito Santo, a sua obra,
tá? E como ele atua no nosso meio. Então nós teremos mais capacidade de compreender o que este versículo diz do que simplesmente olhar para esse versículo e já querer dar significados do que é o não apagar o Espírito. Certo? Então nós vamos fazer isso nessa noite. Nós vamos olhar para a Bíblia, destacando, em primeiro lugar, a pessoa do Espírito Santo. Então esse será o nosso objetivo inicialmente. Tá? Então talvez eu vou tentar aqui fazer com que não pareça uma aula de teologia, né? Mas eu vou pontuar algumas verdades e lançar alguns versículos. Não vamos fazer isso de uma forma exaustiva, porque precisaríamos gastar bastante tempo, mas em cada aspecto, como por exemplo, falar do Espírito Santo como pessoa, falar do Espírito Santo como sendo Deus e a sua obra, eu vou trazer alguns versículos, tá? Tem muitos outros versículos, mas creio que são suficientes para apresentar para nós quem é o Espírito Santo e o que ele faz, para depois nós irmos para a 1 Tessalonicenses e definirmos o que seria não apagar o Espírito. Tá bom? Então vamos lá. Quando nós pensamos no Espírito Santo, a Bíblia vai nos apresentar como uma pessoa. O Espírito Santo não é uma coisa, o Espírito Santo não é uma força, tá, invisível, que influencia, que se move, que quando passa arrepia os cabelos. O Espírito Santo não é isso. O que a Bíblia fala sobre o Espírito Santo? Que ele é uma pessoa. Então, pronomes ao ser usado para falar do Espírito Santo são pronomes pessoais. Fala ele, não fala isto. A Bíblia não vai falar do Espírito Santo e diz aquilo, tá? Mas fala de um pronome pessoal. E quando nós olhamos para essa afirmação, o Espírito Santo ser uma pessoa, o que define a essência do ser uma pessoa? Então, atributos de personalidade. Tá? O que faz alguém ser uma pessoa, um ser pessoal, ao invés de um ser inanimado, né? Um ser, uma árvore, um animal, alguma coisa. Atributos que o caracteriza como personalidade, ou não. Então, quando a Bíblia fala do Espírito Santo, vai destacar atributos dando a sua personalidade. Tá? Então, podemos ver o Espírito Santo agindo com inteligência. Inteligência. Olha só, 1 Coríntios capítulo 2, versículo de número 10. Observe aí o que a Bíblia vai dizer sobre esse atributo de personalidade. Nos diz assim: mas foi a nós o que Deus revelou estas coisas por seu Espírito, pois o Espírito sonda todas as coisas, até os segredos mais profundos de Deus. A Bíblia fala do Espírito Santo como uma pessoa que tem inteligência, sonda, né, todas as coisas, até os segredos mais profundos de Deus. Quem tem capacidade de fazer isso? Um ser que tenha inteligência. Então, em segundo lugar, o Espírito Santo, falando de sua personalidade, tem emoção. Tá? Uma pessoa é uma pessoa por quê? Porque tem emoções. O Espírito Santo tem emoção. Aonde que nós podemos notar isso? Efésios capítulo 4, versículo 30. Olha só o que nos diz: não entristeçam o Espírito Santo de Deus. E o versículo vai continuar falando, né, que é o selo que ele colocou sobre nós, tal, mas eu quero essa primeira parte. Não entristeçam o Espírito Santo. Você já tinha pensado nisso? Já tinha refletido, meditado sobre essa verdade de que
nós podemos entristecer o Espírito Santo. Nós não entristecemos né? Nós não deixamos um cavalo triste, nós não deixamos uma árvore triste, mas nós podemos deixar uma pessoa triste. Olha outra coisa que destaca, né? Nem coloquei aqui, mas vou citar apenas recordando. Você não mente para alguma coisa, você mente para uma pessoa. E Ananias e Safira, né? Mentiram, Pedro vai dizer, vocês mentiram para o Espírito Santo de Deus. Então isso mostra para nós o Espírito Santo sendo apresentado nas páginas da Bíblia como uma pessoa, com inteligência, com emoção e com volição, com ação, com atitude. Olha só, Atos capítulo 13, versículo 2. Esse texto vai apresentar para nós essa verdade. Certo dia, enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, o Espírito Santo disse... Olha o Espírito Santo agindo, tá? Aqui estaria embutido certamente inteligência, aqui estaria, né, embutido sabedoria e outros atributos, mas eu quero destacar o quê? A atitude, a ação movida pelo Espírito Santo. E ele diz, separem Barnabé e Saulo para realizarem o trabalho para o qual os chamei. O Espírito Santo é uma pessoa. Tá? Pode ser entristecido, podemos mentir para o Espírito Santo, podemos perceber sua inteligência e podemos, daqui um pouco veremos, apagar o Espírito Santo, conforme o que Paulo diz. Mas consegue aqui caminhar comigo nessa linha de raciocínio, olhando para o que é o Espírito Santo apresentado na Bíblia? Ele é uma pessoa. A Bíblia vai apresentar o Espírito Santo não apenas como sendo uma pessoa. Eu sou uma pessoa. Você que está aqui nessa noite, você que está ouvindo pela internet, é uma pessoa com atributos de personalidade. Temos inteligência, temos emoção e temos volição, atitude. E é exatamente isso que nos define como uma pessoa. Só que a Bíblia fala da pessoa do Espírito Santo e vai destacar para nós, sabe o quê? Que Ele é Deus. Ele não é só uma pessoa, Ele é uma pessoa da Trindade, da Santíssima Trindade. E o que definiria, vamos pensar assim, uma pessoa divina, em detrimento aí de uma pessoa humana? Não seriam atributos divinos? Certamente. Então, quando nós pensamos em Deus, muitos atributos nós poderíamos destacar, mas existem alguns atributos aí que rapidamente vêm à nossa mente, né? Deus é Deus porque Ele é conhecedor de todas as coisas, Ele é onisciente. A Bíblia fala do Espírito Santo como aquele que é onisciente. Olha só. Vamos ver aí, Gabriel, Isaías 40, versículos 13 e 14. Vai nos dizer o seguinte, o texto, Quem pode orientar o Espírito do Senhor? Quem sabe o suficiente para aconselhá-lo ou instruí-lo? Acaso o Senhor já precisou de conselho de alguém? Necessita que o instruam a respeito do que é bom? Alguém lhe ensinou o que é certo ou lhe mostrou o caminho da sabedoria? Certamente não. É o Senhor, na verdade, é o seu Santo Espírito que tem o conhecimento de todas as coisas. E somente Deus conhece todas as coisas. Somente Deus sonda os nossos corações, somente Deus sabe o que estamos pensando, e a Bíblia, ao se referir ao Espírito Santo, vai destacar que esta pessoa tem este atributo, ele é onisciente. A Bíblia vai destacar que o Espírito Santo, ele é onipresente, está aqui, agora, mas está também lá, do outro lado do mundo.
está também, né, no céu, e está também em qualquer lugar mais longínquo que nós pensarmos. Olha só o que o salmista Davi escreve no Salmo 139, esse belíssimo Salmo. Ele vai dizer o seguinte para nós, versículo 7. Versículo 7 diz: é impossível escapar do teu espírito. Não há lugar como fugir da tua presença. Aí, se continuarmos o versículo, coloque mais um ou dois, Gabriel, que é muito lindo. Este salmo, ele diz: se suba aos céus, o Espírito do Senhor está lá. Mas se desço ao mais profundo do abismo, se desço ao mundo dos mortos, lá estás também. Se eu tomar as asas do amanhecer, as asas da alva, né, como diz a atualizada, e se eu fizer com isso o seguinte, se eu habitar do outro lado do oceano, mesmo ali a tua mão me guiará, e tua força me susterá. Não há como fugirmos de algum lugar que o Espírito Santo de Deus não possa estar. Sabe quem e somente quem é capaz de ter onipresença? Somente Deus. O Espírito Santo, essa pessoa é divina. O Espírito Santo, e somente Deus pode ser o quê? Eterno. Somente Deus é eterno. O resto é criatura. Foi criado, surgiu a partir de um ponto inicial. Mas somente Deus é eterno. E a Bíblia vai falar do Espírito Santo como alguém que é eterno. Olha só, Hebreus capítulo 9, versículo 14. Imaginem como o sangue de Cristo purificará nossa consciência das obras mortas, para que adoremos o Deus vivo, pois pelo poder do Espírito eterno, Cristo ofereceu a si mesmo a Deus como sacrifício perfeito. Percebe aqui que mesmo falando do sacrifício de Cristo, a Bíblia vai apresentando para nós verdades sobre o Espírito. E ele diz aqui, o Espírito eterno. O Espírito Santo não foi criado. O Espírito Santo estava desde o início, junto com Deus, porque ele era Deus. Então, quando a Bíblia fala sobre o Espírito Santo, vai apresentando essas verdades para nós. É uma pessoa e é uma pessoa divina. E aí poderíamos ter tantos outros textos e atributos corroborando a essas verdades, que penso que não se faz necessário para o momento, já ficou estabelecido isso. Mas ao olhar para a Bíblia e para o Espírito Santo, nós iremos nos deparar com a obra do Espírito Santo. O que essa pessoa divina fez ou faz, que é apresentado na Bíblia. Olha, é só olharmos. E aqui sim a gente poderia ter vasta quantidade de versículos, mas é interessante nós olharmos a obra do Espírito Santo. Então, Salmo 104, verso 30, Gabriel, na versão atualizada vai ser mais esclarecedor esse texto, nos diz o seguinte, 130, versículo 4. Não, perdão, 104, verso 30. Olha só, envias o teu Espírito e eles são criados. E assim renovas a face da terra. O que este texto, falando da ação de Deus, falando do Espírito de Deus, irá atrelar como obra do Espírito, como algo realizado pelo Espírito. O que é que esse texto diz? Que ele dá vida, que ele dá vida. Não é exatamente isso que Gênesis, no início, vai dizer para nós? Que é o Espírito Santo de Deus que proporciona isso.
São muitas verdades apresentadas, irmãos. E a obra do Espírito Santo, apresentada na Bíblia, diz para nós que ele dá vida, concede vida. É o teu Espírito Santo, enviado, que dá vida. E a terra renova-se. O verso de número 20 e 21 de 2 Pedro 2, 2 Pedro 1, viu? 2 Pedro, capítulo 1, verso 20 e 21, vai destacar um papel fundamental sobre o que faz, ou fez, ou continua a fazer o quê? O Espírito Santo. Ele nos diz o seguinte, Pedro escreve, acima de tudo, saibam que nenhuma profecia nas Escrituras surgiu do entendimento do próprio profeta. Não tem, volte lá que aqui eu vou aproveitar a oportunidade. Nenhuma profecia, Pedro, saibam, irmãos, acima de tudo, que não existe na Bíblia nenhuma profecia, e tem um bocado de profecia aqui, poderíamos chamar a palavra profética de Deus. Não existe uma profecia na Bíblia que registrada está, ela teve como ponto de partida o entendimento, o raciocínio, a compreensão do próprio profeta. Mas foi como? Próximo versículo, maravilhoso versículo. E essa profecia, ela não só, volta lá, no finalzinho. Essa profecia não só foi do entendimento do profeta, como também não foi de iniciativa humana. Não foi de, porque eu estou fazendo essa leitura, porque eu estou entendendo, porque eu acho isso, porque eu acredito nisso, eu inicio uma palavra de Deus. Isso não aconteceu com a Bíblia, Pedro está dizendo. Pelo contrário, esses homens foram impulsionados, eles foram movidos, eles foram inclinados pelo Espírito Santo. O Espírito Santo, corrigindo uma expressão simples, porém não tão simples, mas que ficou comum e nós deixamos passar. Os homens que escreveram e registraram a Bíblia não foram inspirados por Deus. O que é inspirado por Deus é a palavra. Os homens foram impulsionados por Deus, foram movidos por Deus para escreverem a inspirada palavra de Deus. E essa inspirada palavra de Deus, Pedro diz, não partiu do que o profeta compreendia e nem da iniciativa dele, mas do Espírito Santo, que os moveu para que falassem da parte de Deus. Eu sei que próximo versículo de 1 Tessalonicenses vai estar assim, não desprezem as profecias, mas julgue todas e fique com o que é bom. O texto está falando que a ação do Espírito Santo está ligada à revelação da palavra de Deus. Mas eu já vou dar uma cercada aqui, que, irmãos, o que nós vemos na prática de muitos lugares hoje é esse negócio de revelar, é de profetizar, é de anunciar. E isso é um baita de um problema. Porque um bocado de gente que sente qualquer coisa lá, que eu sei lá qual poderia dar o nome disso, intuição, percepção, leitura da realidade, se levanta em nome do Senhor para falar a partir do que ele entende e de iniciativa própria. Isso não é o Espírito Santo de Deus e nunca foi, mas acontece aos montes. Eu me recordo quando meu pai descobriu que estava com câncer, mas se levantou rapidamente um profeta, dizendo que não vai morrer, que essa enfermidade não é para a morte, essa enfermidade é para a vida, e que seria o meio pelo qual o Senhor iria alcançar os familiares para Cristo. Amém, Deus seja louvado. Morreu 11 meses depois. E agora? Que profecia foi essa? E era uma pessoa que eu gostava, e não tive nada contra, e não fiquei magoado nem chateado. Mas percebe o ponto aqui, na ocasião, quando eu estava e fazia parte desse meio? Mas percebe aqui, o que Pedro está dizendo sobre a ação da pessoa divina do Espírito Santo?
É Ele quem deu a palavra. E a palavra registrada, sim, foram homens que anunciaram. Sim, em muitos casos, o anunciar de coisas novas e futuras. Mas esses homens não falaram movidos por comer feijoada demais. Por sonhei, tive um sonho, vou falar uma palavra. Estou sentindo algo, estou vendo o Rony aqui, olha, estou sentindo algo sobre o Rony. Tem que sentir não. Não é sentimento, não é percepção, não é leitura. É a ação do Espírito Santo. E a Bíblia vai apresentar essa pessoa divina como extremamente, intimamente, essa é a palavra, ligada à revelação da palavra de Deus. Certo? Vamos avançar mais um pouquinho? A Bíblia vai falar da atuação do Espírito Santo intimamente ligada, sabe o quê? A salvação do pecador. Eu li o texto escolhido, a dedo, de João capítulo 16, versículo do 5 ao 15, falando que Cristo, né, vou mencionar agora, viu, Gabriel? Vou ler, Gabriel, olhei para o relógio aqui, vou ler. Né? Eu não gosto de mencionar muito o texto bíblico, eu gosto de ler, né? A gente menciona e menciona fielmente, mas parece que não tem o peso da leitura, né? Quando você lê, falou e leu, né? É diferente. Olha só, capítulo 16 de João, Jesus está para subir ao céu e ele vai dizer o seguinte para os seus discípulos. Versículo 5, agora, porém, vou para aquele que me enviou. Estou voltando para o Pai. Voltarei para o Pai. E vocês não me perguntaram nada, olha só, nenhum de vocês me pergunta para onde eu vou. Os discípulos estão envolvidos com outras coisas, existem outros interesses, existe briga entre eles, existe um bocado de coisa aí, né? Um quer ser maior que o outro no céu, e Jesus está falando, eu estou indo para o Pai. Mas, em vez disso, vocês entristecem-se por causa do que eu lhes disse. Pedro vai, né? Jesus vai dizer para Pedro, nesse contexto todo aqui, de que é necessário, né, ser preso, ser crucificado, e Pedro diz, está repreendido, jamais isso vai acontecer com o Senhor. Olha a conexão com aquilo que Deus está agindo e fazendo. Estão dormindo, estão desatualizados, estão desconectados. Jesus os chama para orar, porque está sendo chegada a hora da traição e da prisão, e eles não conseguem orar, eles dormem. Mas Jesus, nesse texto aqui, está dizendo, mas na verdade, é melhor para vocês que eu vá. Por quê? Jesus não é suficiente? É, mas a ida de Jesus significa a conclusão do plano de Deus. É melhor que eu vá. E em indo, ele diz assim, eu enviarei o Consolador, o encorajador. Se eu for, eu o enviarei a vocês. E quando ele vier, o texto diz, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, ele diz aqui, porque o mundo se recusa a crer em mim. Da justiça, porque eu voltarei para o Pai e não me verão mais. Do juízo, porque o governante deste mundo já foi condenado. Sabe o que Jesus está revelando aqui? Que a salvação, ela só é possível pela ação de convencimento do Espírito Santo. É o que Jesus diz para Nicodemos, Nicodemos, se você não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino dos céus. Não existe salvação sem a ação do Espírito Santo. É isso que a Bíblia vai falar. E o próprio texto aqui vai dizer para nós e apresentar a relação do Espírito Santo com a palavra de Deus. Olha só, é tão lindo que eu vou ler de novo. Versículo 12 diz, há tanta coisa que ainda quero lhes dizer, mas vocês não podem suportar agora. Vocês não têm capacidade de receber isso agora. Quando o Espírito Santo, quando vier o Espírito da verdade, ele os conduzirá a toda a verdade.
Por que que alguém é capaz de chegar ao entendimento da verdade? Pela ação do... Quem vós dizem ser aí o Cristo? Ou Jesus perguntou, quem o povo está dizendo? E Pedro, os discípulos, né? Uns dizem que é Elias, outros que é Moisés, outros dizem que é os profetas, e Jesus pergunta, e vocês? Aí Pedro diz, tu és o Cristo, o Filho de Deus. E aí Jesus vai revelar, ó Pedro, isso estou parafraseando, né? Essa verdade que declaraste, é uma verdade, porque do céu foi lhe dado capacidade de entendê-la. Ou seja, Jesus está dizendo, não é fruto de trabalho e pesquisa e estudo seu, mas é a ação divina sobre você. O texto está dizendo. E olha o que o texto diz, o Espírito não falará por si mesmo, mas lhes dirá o que ouviu e lhes anunciará o que ainda está para acontecer. Ele, versículo 14, falando do Espírito, me glorificará porque lhes contará tudo o que receber de mim. Tudo que pertence ao meu Pai é meu, por isso eu disse, o Espírito lhes contará tudo o que receber de mim. Deixa eu aproveitar outra oportunidade maravilhosa aqui para colocar cercas de limites. O que nós vemos hoje nos meios carismáticos, né, neopentecostais, é um culto ao Espírito Santo. É isso que nós vemos. Principalmente aos dons do Espírito Santo. Principalmente ao dom, né, que é chamado, segundo o dom de línguas. O dom de cura, a operação do Espírito Santo. E tudo gira em torno dessa ação, desse movimento, desse fogo do Espírito Santo. Não é verdade? Só que o que esse texto está dizendo aqui? Que quando o Espírito Santo vier, ele não vai falar de si mesmo. O Espírito Santo, ele não vai ter um ministério individual. O Espírito Santo não chama a atenção para si. Olha os meus dons, olha como que eu ajo, olha como que eu levanto aqui, olha como que eu derrubo, olha como que eu... O Espírito Santo não trabalha para si. O Espírito Santo trabalha para revelar Jesus Cristo. O Espírito Santo trabalha para convencer o mundo do quê? De que o mundo é pecador, mas que Cristo dá o perdão dos pecados. O Espírito Santo não assume para si o recebimento de culto, mas trabalha para que o centro do culto na pessoa divina de Cristo seja adorada e exaltada. É isso que a Bíblia vai apresentar. E último aqui, para falar sobre a obra do Espírito Santo, a Bíblia vai apresentar como agente de transformação e santificação daquele a quem ele salvou. Ele convenceu, que ele atuou para a salvação, agora ele atua para transformação. O plano divino perfeito é apresentar todo homem em Cristo Jesus perfeito. E quem irá conduzir esse processo de transformação à imagem de Jesus Cristo? O Espírito Santo. Olha esse texto conhecidíssimo, mas extremamente importante, Gálatas 5,16. O que seria uma vida santa, uma vida de santificação? Uma vida caminhada na direção de Deus. Uma vida cuja presença de fazer aquilo que agrada ao Senhor e fazer menos o que agrada à minha carne seja algo evidente. E Paulo vai dizer aos Gálatas e diz o seguinte, por isso digo, não deixem que o Espírito guie sua vida. E ao deixar que o Espírito Santo guie a sua vida, ele vai concluir e dizer, assim não satisfarão os anseios da natureza humana. O que ele está descrevendo aqui? Uma vida em santificação. Uma vida em crescimento, em transformação. E sabe como que ela acontece? A partir do momento que o Espírito Santo nos conduz. E acabamos de ler João, aonde que ele vai nos conduzir? A verdade da palavra que naquele momento Jesus Cristo não diz, mas já nos revelou e está aqui, registrada. Essa é a ação do Espírito Santo. E quando ele atua nas nossas vidas, nos conduzindo em santificação, sabe qual que vai ser o resultado? Aquilo que podemos chamar de obras, frutos da carne,
vai sendo substituído por frutos do Espírito. Vamos continuar lendo o texto aí. Ó. A natureza humana deseja fazer exatamente o oposto do que o Espírito quer. E o Espírito nos impele, nos direciona nessa direção contrária àquela desejada pela natureza humana. As duas forças, os dois desejos, os dois impulsos, se confrontam o tempo todo, de modo que vocês não têm liberdade de pôr em prática o que intentam fazer. Quando, porém, olha só, são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. E aí Paulo continua, e vamos continuar. Quando seguem os desejos da natureza humana, os resultados, eu gosto dessa expressão, o resultado são extremamente claros. Alguém inclinado, dominado e impulsionado pela natureza humana que pulsa dentro de nós. O que esperaremos de alguém assim? A Bíblia diz, algo extremamente claro. E o que é isso? Olha lá. Imoralidade sexual, aberta ou encoberta, né? Externa ou individual, mente, coração, tá? Mas imoralidade sexual não é a condução do Espírito Santo, não, é a condução da natureza da carne. E ele continua, impureza, sensualidade, idolatria, feitiçaria, hostilidade, discórdia, ciúmes, acessos de raiva. Ai, eu não aguento, obra da carne, não é do Espírito. Ambições egoístas, é você por você e para você, fruto da carne. Divisões, dissensões, inveja, bebedeira, festanças desregradas, é festa, e cumilança, e bebedeiras, obras da carne. E olha só, e outros pecados semelhantes, não é que aquilo cobriu tudo, coisas semelhantes a isso. Repito o que disse, quem pratica essas coisas não herdará o reino de Deus. Por quê? Porque está dominado pela natureza humana. E o Espírito, e a obra do Espírito, e andando no Espírito vou deixar de lado a natureza da carne. E o que vai ser evidente? Aqui, ó. Mas o Espírito produz este fruto: amor, alegria, paz. O que o Espírito produz? Paciência. Leva 3 segundos para explodir de raiva? Não, a obra do Espírito é transformar esse camarada em alguém paciente. Não vai ser 3 segundos. Vai alongar esse tempo aí, meu amigo. Amabilidade, alguém amável no trato, obra do Espírito, não é obra da carne. O natural da carne é ser o quê? Ei, era eu, para com isso. Grosseria, isso é natural da carne. Cada um de nós podemos, tá? Deixar essa natureza humana dominar e ofender um ao outro rapidinho. Mas quando o Espírito Santo agindo em nós vamos ser pacientes, nós vamos ser mais amáveis. Vai existir em nós bondade, fidelidade. Vai existir, mansidão. Vai existir domínio próprio. Eu não me controlo. Deixa o Espírito Santo te envolver. Então, irmãos, só definindo aqui, quando olhamos para a Bíblia, ela fala do Espírito Santo, fala muito sobre o Espírito Santo, fala que é uma pessoa divina, e cujas obras está relacionado quanto à criação, quanto ao revelar da palavra de Deus, quanto à salvação e quanto à santificação do pecador. Aí agora o texto da mensagem de hoje nos diz assim: não apaguem o Espírito. Então isso aqui foi a introdução. Mas agora resta pouco para a gente concluir. Não apaguem o Espírito, é o que Paulo diz. Tem dificuldade aí de frutos do Espírito aí? Não? Nós vamos entender um pouco melhor o que isso significa. Levando em consideração o contexto
texto da época e o texto que se segue, nós vamos compreender um pouco melhor ainda. Porque o texto nos diz o seguinte: não apague o espírito, e continua da seguinte forma: não desprezem as profecias. Hoje, eu disse que temos uma vantagem sobre os tessalonicenses, é que as profecias que eles não deveriam desprezar, porque estavam sendo dadas e reveladas, nós não podemos desprezá-las hoje, mas elas já foram dadas, já está aqui. Então hoje nós não temos mais o Espírito Santo de Deus que atuou e atua na palavra de Deus, revelando e trazendo e fazendo-nos entender. Nós não temos mais a ação do Espírito Santo no nosso culto, trazendo algo novo, trazendo uma revelação nova. Embora na Bíblia, nós vamos estudar semana que vem, a palavra profecia, na maioria das vezes, não diz respeito a anúncio de algo futuro. Envolvia. Mas profecia na Bíblia diz respeito a o quê? Ao tornar a revelação clara. E à medida com que a revelação foi sendo dada, o ofício, o ministério do profeta envolvia o quê? Ensinar aquilo que Moisés havia dito, que Elias havia dito, que Isaías havia dito. E aqui, na época de Paulo, anunciar o que Deus estava revelando também. Então o texto parece fazer um recorte sobre a ação do Espírito Santo e apresentar-nos sobre a sua ação envolvendo o quê? A palavra de Deus, as profecias. E sabe o que é interessante, irmãos? É que onde Deus atua, Satanás também atua. Deus, no jardim do Éden, de forma perfeita, fez todas as coisas, deu uma ordem para o homem: não coma da árvore que está no meio do fruto da árvore que está no meio do jardim. Satanás vai lá e não vem com uma proposta totalmente contrária, mas sedutora, maquiando a verdade de Deus. Essa é a ação de Satanás. Às vezes, a mitologia aí, Hollywood, pintam a figura de Satanás como um ser asqueroso, feio e aquela coisa, mas olha, a verdade é que a revelação do que a Bíblia diz sobre a ação de Satanás, ele não vai apresentar-se dessa forma. Pelo contrário, vai ter forma de piedade, vai ter forma de anjo de luz, vai ter forma de verdade. Não é isso que Deus disse para vocês não tocar no fruto? Deus não disse para tocar. Na verdade, sabe por que Deus disse? Porque se vocês comerem, vocês vão ser conhecedores do bem e do mal. Vocês vão ser iguais a Deus. Olha o que Satanás faz. Ele não diz: vamos fugir desse jardim aqui. Não. Ele pega pontos de verdades. Ele vai embutido. Na própria tentação de Jesus, em Mateus capítulo 4. Sabe o que Satanás vai fazer ao se apresentar para tentar Jesus? Usar a palavra de Deus. Pula daqui. Se tu és o Cristo, pula daqui, porque está escrito. Olha só, irmãos. Aos teus anjos dará ordem ao teu respeito, para que não tropece nenhuma pedra. Se Jesus tivesse pulado do pináculo do templo, o que teria acontecido? Ele não teria se esborrachado e morrido na queda, de jeito nenhum. Satanás sabia disso. Ele apresenta para Jesus: transforme as pedras em pão. Ele podia? Podia, ele era Deus. Então, onde existe a verdade da palavra de Deus, Satanás também planta mentira. Onde surge uma igreja para, na dependência da ação do Espírito Santo, anunciar a palavra revelada fielmente da parte de Deus, surge uma igreja de Satanás para disfarçar essa palavra para fins outros, para que pessoas envolvidas ali continuem cegas, tão perto e tão longe.
a ponto de ser cruel a verdade revelada pelo próprio Cristo, muitos naquele dia me dirão: Senhor, em teu nome eu expulsei demônio, em teu nome eu realizei a cura, eu profetizei em teu nome. Eu fico imaginando essa cena, é uma cena chocante. É a notícia mais triste do mundo, porque ali fala de pessoas de dentro de igrejas atuantes e fervorosas por Deus, entre aspas, que haviam operado milagres. Eu realizei sinais e prodígios. E Jesus vai dizer: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. O que lhes cabe é o fogo do inferno. Isso é muito sério. Da onde que surgiu isso? Da igreja, do meio da igreja. Igreja de Cristo? Não. Igrejas cujas pessoas se levantam não para revelar ou para explicar aquilo que a palavra de Deus diz, mas para, usando a palavra de Deus, dizer um bocado de coisa, menos que existe pecado, e que o pecado existe cura, que é Jesus Cristo, mas existe aí prosperidade, milagres e vitória, e um bocado de coisa, menos o perdão do Cristo, que morreu e ressuscitou. Então, provavelmente, irmãos, o que está acontecendo aqui em Tessalônica, é que existiam, profecias e profecias. E a ação do Espírito Santo ligada à palavra de Deus precisa acontecer. Então era muito provável aqui que o povo estava tendo essa dificuldade, desprezando talvez profecias divinas. A ação e a atuação do Espírito Santo no dar entendimento à palavra de Deus, no trazer revelação da palavra de Deus. E Paulo vai escrever e dizer assim: não apaguem o Espírito. Não abafe. E apagar traz a ideia de que o Espírito é algo aceso. E a Bíblia vai falar do Espírito Santo como fogo. Então traz essa ideia de, assim como nós apagamos uma chama de fogo, abafando, reprimindo, nós podemos, Paulo diz aos Tessalonicenses, apagar o Espírito, a ação do Espírito Santo. Agora, concluindo, vamos continuar no domingo que vem sobre as profecias, tá? Mas voltando para casa, tenho 5 minutos aqui, tá bom? Algumas aplicações sobre tudo que nós falamos hoje. Então, em primeiro lugar, cultive um relacionamento pessoal com o Espírito Santo. Ele é uma pessoa. Às vezes nós temos dificuldade, irmãos, de lidar com, por exemplo, a Trindade. E às vezes nós esquecemos, parece que na prática o Espírito Santo acaba sendo meio que, desprezado. Há uma hierarquia do plano desenrolado de Deus. Nós vemos Deus Pai, parece que a Bíblia vai nos apresentar como o planejador, o arquiteto desse plano perfeito, o Filho como aquele que executa esse plano, e o Espírito Santo que trabalha tornando essa realidade aplicável nas nossas vidas. Então não se trata de quem é mais forte, mais importante, menos importante, não é isso. Mas um desenvolver de papéis diferentes, daqueles que a Bíblia vai apresentar como sendo Deus. Mas uma coisa que nós precisamos, a partir de tudo isso que ouvimos, é cultivar um relacionamento pessoal com o Espírito Santo. Ele é uma pessoa com inteligência, com emoções, com vontade. Ele é Deus. E isso nos convida a tratar o Espírito Santo como uma pessoa, a reconhecer a sua divindade. Segundo lugar, segunda aplicação para nós diante de tudo que nós falamos hoje, priorize a palavra de Deus na sua vida. Abafar o Espírito Santo para os Tessalonicenses poderia facilmente, estar ligado a essa questão das profecias acontecendo.
Abafar o Espírito Santo para nós, certamente está ligado o quê? À atuação do Espírito Santo. E não tem como nós não pontuarmos o quê? Ao que ele faz, ao que ele fez e faz, que é nos conduzir em entendimento da palavra de Deus. Então, abafa-se o Espírito Santo quando você ouve a mensagem do Senhor e você despreza. Quando o Espírito Santo atuando, você endurece o seu coração. Lembra? Não endureçais os vossos corações, como os vossos pais fizeram. Quando Deus, pela sua palavra, te convida a um relacionamento mais próximo, diário, e você escolhe em não ler a sua Bíblia. Quando você não permite a Bíblia ser Bíblia, em que sentido? 2 Tessalonicenses 3,16, palavra inspirada de Deus, ela é útil, ela é poderosa. Coloca, Gabriel, o meu texto preferido. E aí, quando nós desprezamos o que a Bíblia é, e o que ela se propõe a fazer, nós estamos abafando o Espírito Santo. Olha só, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para nos ensinar o que é verdadeiro. Aí você vai procurar a verdade em outros lugares, e não na palavra de Deus. Está desprezando a ação do Espírito Santo, para nos fazer perceber o que não está em ordem em nossa vida. Eu não sei o que eu tenho, tem alguma coisa errada comigo. Eu vou, vai procurar fulano das quantas, vai procurar Beltrano das quantas, vai procurar, entendeu? Não, procure a palavra de Deus, deixa ela ser o que ela se propõe a ser. A forma como Deus vai te ajudar a perceber o que não está em ordem na sua vida, o que ele está faltando. O que precisa mudar? Ela nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é. Aí quando nós desprezamos um estudo da palavra de Deus, o que nós estamos desprezando? A ação do Espírito Santo, que nos convence, que nos exorta, que nos ensina e que continua atuando pela revelação dada para levar entendimento, para nos dar sabedoria, para nos transformar, evidenciando o fruto em nossas vidas. Decida crer e obedecer. Caso contrário, o que nós estamos fazendo? Apagando o Espírito, a ação do Espírito Santo. Então, irmãos, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos ajude a evitar, o desprezar, o abafar, o apagar a ação do Espírito Santo. Fica impossível de acontecer isso, se você, em primeiro lugar, buscar a Deus em oração. Senhor, me ajude. Senhor, me ajude a entender a Tua vontade. Me ajude a fazer aquilo que Te agrada. Fica impossível abafar o Espírito Santo, se você se debruçar sobre este livro, lendo, estudando, aprendendo, clamando para que o Senhor o ajude a compreender. Não tem como abafar o Espírito Santo dessa forma. Mas ao desprezar esse livro, começamos o desprezo àquilo que o Espírito Santo faz. E que o Senhor nos ajude, irmãos, a cada dia mais acertar, honrando o nosso triuno Deus. Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos e nós te exaltamos, porque dentro do teu plano perfeito está o revelar-se a nós de forma perfeita. A tua criação revela que existe um Deus, a tua palavra mostra quem é esse Deus. A tua palavra mostra que aquilo que foi criado bagunçou-se com o ingresso do pecado, fazendo-nos merecedores da tua ira. Mas essa palavra mostra a solução em Cristo Jesus, o Filho de Deus, que vem ao mundo para morrer na cruz, para conceder o perdão a cada um dos pecadores que pudessem crer. Mas a tua palavra mostra o teu Espírito Santo agindo em nossas vidas, nos capacitando a crer. Nós te louvamos por tudo isso
E continuamos a te louvar, porque a salvação não é o fim, é o começo. Começo do teu projeto de nos fazer parecidos com Cristo. E o teu Espírito Santo usa a tua palavra para isso. Então nos ajude como indivíduos e nos ajude como igreja a estar plantados e alicerçados na tua palavra e na dependência do teu Espírito Santo para entendermos e para praticarmos aquilo que o Senhor espera. Oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém.